Vamos orar juntos? Hebreus 11:1 nos diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pela fé, nós colocamos nossos motivos diante de Deus. A Léa Pimentel agradece a Deus por tantas bênçãos e pede pela sua saúde. A Luciana Lugarese agradece a Deus porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pede oração pelo seu tio, o pastor Isaías, que sofre de câncer e nesta sexta-feira ficou internado por ter contraído coronavírus. O Sérgio Santos agradece ao Senhor por estar nos amparando até aqui, mesmo com tantos problemas causados por esta pandemia. Nada tem nos faltado. E ele agradece a Deus pela sua saúde e pela sua família e diz: Deus seja louvado. A Tânia Zocolan pede por Dona Shirley. Ela sofre de depressão e por sua filha Cristina, vida espiritual. E também uma nova porta de emprego para o seu esposo. Pede por direção profissional do Kleber e por o seu colega Luiz, vida sentimental. A Eliana Fischernes agradece a Deus pela provisão pela sua vida e pede pela saúde da sua família. Sônia e José Cortinaites agradecem a Deus por tudo que ele tem feito, faz e fará, e por estar lhes dando tudo o que eles precisam. O seu pedido é para que Deus console o coração de José Amâncio pelo falecimento de sua irmã e console o coração do cunhado José Fernandes e suas filhas. Márcia Pascoal pede oração pela sua família e pelo nosso Brasil, e que Deus tenha misericórdia de nós e nos proteja. A Elisa Artuso pede oração pelo seu neto Rafael, que está fazendo vários exames, e que Jesus esteja abençoando. O Pedro Barbosa agradece pela sua colega Kátia Victonti, que conseguiu arrecadar todo o dinheiro para o seu tratamento, infusão e seus remédios. Ela agradece imensamente a Deus e a todos que puderam colaborar financeiramente ou em orações. Ele também agradece pelo seu colega Antônio Feitosa, que já se recuperou da Covid e já está trabalhando. Ainda sente um pouco de a respiração, mas está bem, graças a Deus. E continua pedindo pela saúde da sua filha Emanuela, que se recuperou da Covid, mas ainda está com sequela, que é um problema de pressão alta. O médico falou que esse problema ainda vai ficar por um tempo, mas que toda vez que subir muito é para ela rapidamente ir para o hospital. Que Deus esteja protegendo e curando a Emanuela. Abra seu coração, feche seus olhos e vamos juntos interceder pelos pedidos que foram aqui apresentados, na certeza de que pela fé nós alcançamos ao Senhor que se interessa por nós. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por esta oportunidade de falarmos contigo, por este recurso que temos de buscar a tua face, de colocar diante de ti as nossas mágoas, as nossas tristezas, as nossas preocupações. Muito obrigado porque podemos também perceber como o Senhor tem agido em nossas vidas, como tantos irmãos disseram. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, a despeito de todos os problemas, nada tem nos faltado. O Senhor é bom, seja louvado, seja engrandecido o teu nome, e que em nosso coração possa despertar cada vez mais este espírito de gratidão por tudo aquilo que tu és e por tudo aquilo que tu tens feito em nossa vida. Ó Pai, foram muitos os pedidos por pessoas enfermas, pessoas que estão hospitalizadas, pessoas que estão com doenças graves, e além do sofrimento dessas pessoas, ficam os familiares, os amigos, as pessoas queridas, sofrendo por elas, ó Deus. Tem misericórdia, Pai, e que haja cura de acordo com o teu poder.
Nós pedimos também pelo nosso país, que tem essa questão da vacina, que o Senhor esteja facilitando para o teu povo, ó Deus, para que nosso povo possa ser vacinado e que esta vacina possa ser uma bênção nas nossas vidas. Eu te peço também que tu estejas com o José Amâncio, que perdeu a sua irmã, abençoa o seu cunhado e todos os familiares que estão com seus corações sofridos em função disso. Tenha misericórdia deles, ó Deus. Ó Pai, o Senhor é bom. Eu te peço também pelas pessoas que estão passando por problemas materiais, falta de dinheiro, falta de emprego, que o Senhor esteja dando abertura profissional, aqueles que estão com problemas emocionais, tenha misericórdia deles, ó Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora é a verdade, sinceridade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres.
em gratidão vou devolver. Vou devolver com meu louvor, devolver em adoração. Vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração. Vou devolver com meu serviço, enquanto o fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Vou devolver com meu serviço, enquanto o fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Bom, meus queridos, hoje nós temos o privilégio de receber aqui o pastor Rodrigo Alcântara, que está servindo a Igreja Batista no Jardim Tietê, da nossa associação, um bom amigo, e ele aceitou nosso convite para nos trazer a palavra desta noite. Eu tenho certeza que todos nós vamos ser abençoados, tá bom? A graça e a paz, meu irmão e minha irmã. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em João 17, versículo 21. João 17, versículo 21. Diz assim: minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Entre 1599 e 1601, William Shakespeare escreveu uma das mais famosas peças literárias que ainda repercute na literatura mundial, que repercute no cinema, no teatro, em quadrinhos. A peça que eu quero falar com vocês é Hamlet, famosa peça que com certeza o irmão já deve ter ouvido falar, a irmã já deve ter ouvido escutar, aquela frase famosa que diz: ser ou não ser, eis a questão. Pois é, essa frase, ela acabou se tornando então uma referência sobre costumes, sobre decisões a ser tomadas, sobre ações a ser evitadas ou realizadas. E nessa noite, eu quero falar com vocês sobre comunidade, sobre uma comunidade, sobre algo no qual devemos pertencer. Ser ou não ser uma comunidade, viver ou não viver uma comunidade, a comunidade de Cristo. Nessa noite, quero dividir esse pequeno versículo que eu li com vocês em 5 aspectos. O primeiro aspecto que eu quero falar contigo, com você, meu irmão e minha irmã, é sobre o desejo pela unidade. Você deseja viver ou não viver essa unidade? 2. O exemplo de unidade na Trindade. Vamos ver aqui nesse texto qual é o maior exemplo que Jesus ele dedica para nós e nos ensina, nos exorta. 3. Veremos também o desafio para uma verdadeira unidade na igreja. Quais são os desafios para essa unidade? 4, vamos falar também sobre o benefício da unidade, o benefício de viver em unidade, o benefício de viver em unidade com a Trindade. 5, finalmente, falaremos também sobre o alumbramento, sobre esse deslumbramento que gera, as consequências, os resultados positivos de viver em unidade, mas não somente de uma maneira interna na igreja, mas também sobre a comunidade que torneia a igreja, a comunidade que está ao redor da igreja, a comunidade que está em nosso entorno, como a gente observa esse alumbramento e essas vantagens, esses benefícios. Bom, mas antes de mais nada, vamos orar? Quero te convidar a fechar seus olhos,
Quero te convidar a meditar agora, a se concentrar um pouco mais sobre essa palavra. Não pretendo me delongar, não pretendo ser longo na minha exposição, mas desejo ser preciso para que Deus fale contigo nessa noite, ou nesse horário que você estiver assistindo esse vídeo aí. Feche seus olhos, vamos orar então. Senhor, meu Deus, amado Pai, nesse momento e nesse instante, quero estar orando em comunidade, em unidade com a Igreja Batista em Vila Alpina, pedindo para que a minha palavra não seja minha, mas que a Tua palavra esteja presente neste lugar, para que a Tua palavra ecoe em cada coração e transforme, impacte cada vida, ó Pai amado. Peço agora, meu Deus amado, que o Senhor retire toda insegurança, todo medo, toda angústia, toda incerteza que permeia o coração de cada membro, Pai amado, que está agora acompanhando essa transmissão. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha sobre essa comunidade e abençoe, transforme cada um com a unidade, a bênção da unidade, ó Pai amado. É o que oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. João 17, 21 diz, que a minha oração, Jesus Cristo, ele começa com uma oração, ele determina uma ação. Para muitos estudiosos que acompanham a leitura do livro do Evangelho de João, sabem muito bem que esta oração no qual Jesus ele está realmente dirigindo a nós, ela tem um nome, ela é chamada oração sacerdotal, E nessa oração sacerdotal, uma das maiores orações que vemos aqui nos Evangelhos, Cristo ele fala sobre vários aspectos que realmente são interessantes de se observar. Vale a pena você depois ler com mais calma, atentar-se a cada detalhe, a cada aspecto que ele enfoca, a cada aspecto que ele realmente fica frisando nos textos, em cada versículo. Mas nessa noite eu quero me concentrar somente nesse último versículo que ele fala, que a minha oração é que todos eles sejam um. Como nós somos um, como Tu estás em mim, Pai, e eu estou em Ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Logo, o primeiro aspecto que eu enxergo no texto, que eu acho que é fundamental a sua compreensão e a sua observação, é que há um desejo pela unidade. Existe um verdadeiro desejo, há um sentimento de Cristo para que essa unidade aconteça e ocorra, primeiro com os discípulos, depois com a sua comunidade, com a Igreja Batista em Vila Alpina. Logo ele fala, a minha oração é que todos eles sejam um. A oração de Cristo demonstra essa intenção, encontrar uma comunidade onde habita uma unidade. Mas não é qualquer unidade, é uma unidade de amor. Há um pensador chamado Carl Jung que afirma algo interessante, que diz, onde o amor impera, não há desejo de poder. Por outro lado, onde o poder predomina, não há espaço para o amor. Cristo poderia muito bem ter optado em invadir a história, em revolucionar o mundo com poder, e simplesmente o poder, com uma total ausência de amor. Mas, como lemos em Filipenses, Cristo esvaziou-se de sua glória para habitar entre nós, para participar da nossa história, cronologicamente, por amor. Ele esvaziou-se da sua glória por amor a mim e você. Entendendo esse aspecto, vemos que Cristo ele opta em amar, ele escolhe viver em unidade de amor, ele permite-se ser tocado, ser cheirado, ser vivenciado, experienciado, experimentado. Cristo ele opta em viver dessa forma, e é isso que realmente demonstra tamanho amor, e quão impressionante é encontrar um Deus dessa forma. Vemos tantos deuses assim no panteão grego, na mitologia, de deuses que realmente permaneciam de uma forma transcendente, distante, no qual não queriam se relacionar com seres humanos, por serem inferiores. Deus, Jesus Cristo, sendo tamanhamente diferente, tão incrível na sua ação, permite-se esvaziar-se, toma
o formato de corpo humano, se torna uma criança e habita entre nós. Olha que coisa maravilhosa enxergar tamanha expressão de amor em Jesus Cristo, tamanha expressão de amor em Deus. E isso mostra para nós como ele realmente opta em viver uma unidade, opta em se relacionar com a gente, opta em viver nessa transformação, nessa comunhão que nós temos. Já disse um poeta que ele fala que amar é ligação, logo, amor é elo ou amarelo, né? Nesse sentido que nós vemos. Cristo, então, ele opta por essa unidade, né? Ele vive, então, essa veemência da unidade, ele vive essa intensidade da unidade, ele vive esse vigor da unidade. Há um provérbio inglês que afirma que onde existe uma vontade, existe um caminho. E Cristo, ele teve essa vontade e construiu esse caminho, um caminho de amor. O caminho que ele realmente desejou é que todos eles sejam um, que todos eles caminhem em uma unidade de amor. Eu me recordo de uma canção que foi cantada na década de 80, 70, que registrava uma história de um vietnamita, uma criancinha de 12 anos, que ao passar por aquela região onde houve a guerra, né, no Vietnã, o seu irmãozinho mais novo acabou pisando em algum destroço, em alguma coisa cortante, e a partir desse momento aquela criança então ficou ferida, ficou machucada na perna. Aquele irmãozinho mais velho, então, sabendo daquela necessidade, daquela dor, pegou ele no colo, colocou ele por trás nos braços e caminhou com ele, então, pela cidade, pelas regiões, até chegar no hospital. O interessante é que toda vez aquela criancinha de 12 anos, carregando aquela de 4 anos, 4 ou 5 anos nas costas, ouvia algo interessante, falava assim: jovem, solta essa criança e peça por socorro, porque essa criança está se tornando um peso na sua vida. E aquela criança de 12 anos falava para aquelas outras, falava assim: não, essa criança não é um peso, o meu irmão não é um peso, o meu irmão é meu irmão, o meu irmão é uma pessoa que eu amo, eu não posso deixá-lo para trás. Então ele continuava a sua jornada, continuava caminhando, e nessa caminhada ele passou então pelos comércios locais do Vietnã, carregando aquela criança, aquela pequena criança machucada e ferida, e aqueles comerciantes afirmavam, falavam assim: jovem, solta essa criança, ela está se tornando um peso para você. E aquela criança repetia: ele não é um peso, ele é meu irmão. E mais, ele continuava caminhando, chegou finalmente então às portas daquele pronto-socorro, de um pronto atendimento do hospital, e aquele enfermeiro, vendo aquela situação extremamente difícil, assustadora, olhou então para aquela criança e falou assim: jovem, pode soltar esse peso, não vai mais realmente te pertencer. E ele falava assim: não, esse não é um peso, esse é meu irmão. Meu irmão e minha irmã, devemos entender que viver num desejo de unidade é captar essa informação e falar que a pessoa que está do seu lado, a pessoa que habita com você, a pessoa que congrega na mesma igreja que a sua, que pertence à Batista Vila Alpina, não é um fardo, é o seu irmão, não é um peso, é o seu irmão. Desejar viver a unidade é começar a pensar dessa forma. Devemos entender que aquele que está ao seu lado não é um fardo, é o seu irmão. Medite nisso, pense nisso. É o que enxergamos talvez nessa primeira parte desse versículo. O desejo de viver uma unidade deve ser a nossa oração diária. Devemos pensar, orar diariamente por isso, principalmente agora que estamos vivendo esse tempo de pandemia, de Covid. O desafio que nós temos, que mesmo distante estamos agora, mas estamos agora unidos, conectados pela palavra de Deus. A minha oração é que vocês habitem em unidade, não enxergando o outro como um fardo, mas como um irmão. O segundo ponto que eu quero falar com vocês é sobre o exemplo. Falamos sobre o desejo, desejamos, e o desejo de realmente que Cristo ele teve inicialmente ao orar para que a nossa comunidade esteja unida, e agora vemos também que é o exemplo de unidade na Trindade. Cristo diz que todos eles sejam um,
como nós somos um. É muito bonito, né? Eu não sei se os irmãos já acompanharam isso em tantas igrejas, tantas comunidades. Você vê ministérios de jovens que dão certo, que você vê jovens unidos, que vão para o Hopi Hari todos juntos. Você vê o grupo da melhor idade, né? Dos idosos, das irmãs, os irmãos, que também reunidos alugam uma van e vão para a Alhambra, viajam e curtem uma viagem em unidade, né? Talvez você pense: deveria ter isso na minha igreja. Talvez você tenha esse anseio, falar assim: nossa, não existe maior exemplo que a unidade desse ministério, ou não existe maior exemplo que a unidade dessa união de irmãos. Mas Cristo, ele não olha para ministérios, Cristo, ele não observa ministérios pontuais ou fragmentados de uma igreja. Cristo, ele olha para o maior patamar de unidade. E esse maior patamar de unidade com o qual ele se refere nesse texto é a Trindade. A Trindade é a maior referência, segundo Jesus aqui apresentado no texto, de unidade de amor. Por que eu digo isso? Porque você não vai ver o Espírito Santo divergindo no pensamento de Jesus caminhando para um outro e Deus falando para cada um seguir o caminho. Você vê uma unidade, uma conexão realmente de pensamento, de vida, de unidade de opinião. Então existe uma verdadeira e real unidade na Trindade. Existe uma real maravilha ao observar tão complexa a informação que é a Trindade. A gente vai ver teólogos tentando explicar o que é Trindade, a gente vai tentar discernir como formar uma questão de um Deus que ao mesmo tempo é três e ao mesmo tempo é um. Como você define isso, como você interpreta isso, mas não existe como você realmente falar. Isso é uma das maravilhas, esse é um dos maiores mistérios que a gente vai ver sobre a palavra de Deus, a gente vai ver na Bíblia. É um dos maiores mistérios que a teologia não consegue explicar plenamente, porque é um grande deslumbramento que vemos sobre a Trindade. E Cristo, ele coloca esse exemplo, ele coloca esse nível de patamar para a igreja viver unidade. Que eles sejam um, assim como nós somos um. Olha só que referência, né? Que régua que Cristo ele coloca para você e para mim. Viver uma unidade assim como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são. Uau! Olha que desafio que nós temos como igreja. É engraçado você ver como as pessoas elas tentam, né, definir como a Trindade é, né? Talvez você já tenha ouvido na escola bíblica dominical que a Trindade é como um ovo, né? Você vai falar da casca, da gema, da clara, e as três são uma só coisa. Aí você pode falar assim: ok, entendi, pastor, mas como melhorar essa definição? Aí outros vão falar que a Trindade é como a água, né? Tem 3 estados, você já sabe até a resposta, né? O estado sólido, líquido, gasoso, mas também não completa a informação, né? Pois é, meus irmãos. Outros até já me falaram, adolescentes já me falaram que a Trindade é como a calça, né? Eu fiquei pensando, mas como assim? Como é a calça? Aí eles falavam, porque é singular em cima e plural embaixo. Eu falei assim, meu Deus, é só o jovem adolescente que tem essa criatividade toda para falar, para explicar para nós como a Trindade ela pode ser absorvida, né? Mas você vai reparar que a palavra de Deus ela fala muito sobre a Trindade. Em 1 João 5,7 você vai ver que diz assim: porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a palavra que é Cristo e o Espírito Santo, e esses 3 são um. Você vai ver que no Gênesis, no começo da Bíblia, você vai perceber também que existe também a presença da Trindade, porque a gente vai ver aqui no primeiro versículo, né, que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas, né, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então a gente vai ver Deus, o Espírito Santo e Cristo, ele se manifesta, ele se revela quando Deus ele fala, haja luz. O verbo se apresentou e construiu, né, a formação do mundo, houve essa formação do mundo. Então vemos aqui a Trindade, a palavra, vemos o Espírito que pairava e vemos Deus que habitava nesse período. Vemos também a presença da Trindade na Torre de Babel, quando a gente percebe que Deus ele fala, vamos
e desçamos-nos. Ele fala no plural, apresentando então que ele não está sozinho, ele não está solitário. Deus, ele não anda só. Então existe talvez a presença, né, nesse momento que vemos. Quer mais informações? A gente vai ver também no batismo de Jesus, né? Que diz que o Espírito desceu como uma pomba, a voz do Pai disse: este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Então a gente vai vendo que a função da Trindade está então assim, permeada, ela passeia em toda a Bíblia, né? A gente encontra a presença da Trindade na Bíblia, e não é diferente na sua e na minha vida. Alguns teólogos tentaram até definir essa questão falando que a ação da Trindade é com a pericorese que roda. Então existe aqui um caminho, uma ciranda, onde às vezes o Pai aparece, às vezes o Espírito aparece em nossa vida, às vezes Jesus aparece. Então nesse momento vemos então esse agir da Trindade sobre as nossas vidas, mas os três são um, os três andam em unidade de amor, os três andam e permanecem nessa unidade de amor. Esse é o seu desafio, o meu desafio, viver dessa forma. Tertuliano também, um dos pais da igreja, né? Ele afirma uma coisa muito interessante. Ele diz assim: tente explicar a Trindade e você perderá a cabeça. Tente negar a Trindade e você perderá a sua alma. Profundo, né, meus irmãos? A Trindade logo deve ser nossa inspiração de unidade, deve ser o nosso desejo, o nosso alvo. Nós como igreja, entendendo esta oração de Cristo, orando pelos discípulos no primeiro século, e esta oração refletindo e ecoando sobre a nossa geração, sobre a nossa igreja, devemos viver em unidade de amor, devemos viver nessa unidade como a Trindade vive. Amém, meus irmãos? Posso ouvir um amém aí do seu lado aí? Passamos então para o terceiro aspecto que eu estava falando nessa noite, então, sobre esse simples versículo, mais profundo versículo com muita informação. Falamos então sobre o desejo, sobre o exemplo, e agora quero falar com você sobre o desafio para a humanidade da igreja. Falar sobre a Trindade é uma bênção, né? Falar sobre a unidade é uma bênção, né? Falar que Cristo desejou, orou para que você permaneça em uma comunidade unida também é uma bênção. Mas meu irmão e minha irmã, como é desafiador viver esse projeto unidade, esse projeto comunidade na igreja, não é verdade? Antes de mais nada, eu quero falar para vocês que a unidade é um processo divino, é um processo projetado por Deus. Mas unidade é diferente de unanimidade. Vou te dar um exemplo bem fácil para você compreender. Imagine que o seu pastor, né, pastor Silvio Renato, uma bênção, um homem de Deus, decide mudar de time e vai começar então a pintar a igreja conforme as bandeiras, conforme as cores da bandeira do seu time. Vamos imaginar que ele vai começar a torcer por Corinthians. Olha que bênção, olha que homem de Deus, não é verdade? E aí então ele decide pintar de preto e branco aqui ó, as paredes, vai trocar as cadeiras de azul, vai ficar preta, coloca aqui um púlpito branco para ficar combinando. O irmão vai gostar disso? Alguns vão amar, né? Alguns vão falar assim, é de Deus, pastor. Outros vão falar assim, acho que ficaria melhor um verde e um branco. E outros vão falar assim, acho que ficaria melhor um preto, um branco e um vermelho. Outros vão falar assim, eu prefiro nada, eu prefiro que não pinte de nada, deixa como está. Percebe que a informação nesse sentido, ela é muito particular, ela é muito peculiar aos gostos, porque é uma questão de opinião, e nas opiniões não há necessidade de unanimidade. Na unanimidade a gente vai encontrar onde? Só no túmulo, só no cemitério, a gente vai ver todo mundo lá de maneira unânime, todo mundo igual. Agora, unidade, o desafio é muito mais profundo. Nós devemos focar numa causa última, num objetivo central. E qual que é o objetivo central da igreja? É o reino de Deus. Quando enxergamos o reino de Deus, aspectos que são secundários,
que são particulares, que não são fundamentais para a formação e o crescimento da igreja, se tornam então o quê? Secundário. Entendendo esse aspecto, então, começamos a compreender melhor a diferença de unidade e unanimidade. Eu dei um exemplo para você de time de futebol, que já dá briga. Agora eu vou falar então de uma base bíblica para você entender melhor como é que esse processo de unidade e unanimidade também acontece. Talvez você já tenha lido essa história na sua Bíblia, do caso João Marcos, que está registrado em Atos, do capítulo 15, do versículo 36 a 41. Não sei se você já leu essa história, mas eu vou te refrescar a memória aí, ó. De lambuja, vou dar de brinde aqui para você se recordar dessa história aqui. O caso de João Marcos é o seguinte: havia 2 homens de Deus, pessoas assim fora de série. Um era Paulo, o apóstolo, e o outro era Barnabé. 2 homens de Deus, enviados então para pregar, enviados para levar a mensagem de salvação para o mundo. João Marcos, um jovem seminarista, um jovem aprendiz aí do ministério de Paulo e de Barnabé, assim, admirado com a coragem, com a intrepidez, com a força de vontade, com toda aquela ação poderosa do Espírito, começou a sonhar também com esse trabalho missionário, e também quis partir então em direção para pregar também, anunciar a mensagem juntamente com Paulo e Barnabé. É óbvio que a gente sabe que anunciar a mensagem de Jesus é uma bênção, né? É uma coisa maravilhosa, é muito bom, é uma coisa animadora, é uma coisa que traz a gente assim uma satisfação tremenda, mas sabemos os desafios, né, meus irmãos? João Marcos descobriu na pele isso, descobriu que o barco, ele chacoalha muito, os chicotes doem quando chegam e tocam no corpo, fugir de cidades por causa do evangelho também não é legal. Esse jovem João Marcos desistiu no meio do caminho e optou então em fugir, desistiu do seu ministério. Vemos agora o contraste de Paulo e Barnabé, muito interessante essa história. O apóstolo Paulo, vendo essa decisão de João Marcos, falou assim: esse menino não está preparado para o evangelho, não está preparado para a missão de Deus, ele não pode mais ir com a gente. E Barnabé, aquele que a gente canta, era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, com aquele coração consolador, aquele coração pastoral, foi e voltou para realmente cuidar de João Marcos. E Paulo, consciente da missão de pregar o evangelho, de atravessar fronteiras, sabendo da necessidade, o qual era realmente dado para ele, queria continuar a missão e não ter empecilhos, pessoas que o atrapalhassem ou que realmente o interferissem na sua missão, pois o tempo era curto. Meus irmãos, aí eu te pergunto nessa noite, quem estava certo, quem estava errado? Pois não havia nenhum errado nessa história, porque Barnabé estava cumprindo com a sua vocação, o cuidado pastoral daquele jovem João Marcos. E Paulo também estava cumprindo com a sua vocação, o chamado missionário da igreja. Perceba que a unanimidade, ela também, nesse sentido, na igreja não funciona. Porém, a unidade, ela deve ser o fator norteador. Os dois trabalham para o reino de Deus, mas os dois têm caminhos distintos, mas caminham na mesma direção. Talvez não mais unidos, mas caminham na mesma direção. Entendeu o exemplo? Vou te dar o segundo exemplo para você também entender melhor. Vamos para Filipenses 4, de 2 a 4, vemos aqui nomes maravilhosos para você colocar na sua filha, na sua neta, para sugerir para o seu genro, né? Evódia e Sintique. Olha que nome abençoado, olha que nome especial para você colocar. Evódia e Sintique, olha só que caso interessante. Filipenses, o irmão já sabe, o irmão estudado, o irmão realmente que é muito atento e cuidadoso com a palavra de Deus, sabe que nessas cartas, né, do apóstolo Paulo, especificamente em Filipenses, né, a carta à igreja de Filipe, ou as igrejas de Filipe, né, você sabe muito bem que é a carta chamada Carta da Alegria. E nessa Carta da Alegria,
Vemos o apóstolo Paulo, então, aqui, radiante, muito feliz e contente com a igreja de Filipe, né? Falando de uma maneira muito especial, elogiando, agradecendo, Paulo extremamente contente, né? Porém, no final, no capítulo 4, ele para com o discurso radiante, alegre, e exorta duas meninas, Evode e Sintique, e fala o seguinte: minhas irmãs, exorto-vos para que possais viver em unidade de amor. Nós não sabemos o que está acontecendo, talvez houve alguma divergência no pensamento, alguma questão que trouxe para elas alguma diferença, e as duas se afastaram, e as duas começaram a criar partidos na igreja, e as duas começaram uma divisão. Nós não sabemos o que aconteceu, mas observamos aqui que o apóstolo Paulo, ele enfoca no que é principal, na unidade de amor. É interessante ainda ver em Paulo que depois da restauração de João Marcos, ambos começam a caminhar juntos. E o próprio apóstolo Paulo, ele fala: João Marcos, esse é um homem de Deus, quero ele perto de mim. A gente vai ver isso talvez nos finais das suas cartas, nas suas epístolas, desculpe. Então, a gente vai observar que o reino de Deus deve ser a nossa causa última, deve ser a nossa ação central para viver uma verdadeira unidade. Não devemos acreditar então em unanimidade, mas devemos acreditar na unidade, a unidade que Cristo desejou e ansiou na sua oração sacerdotal. Amém, meus irmãos? Partindo agora então para o benefício, nosso quarto ponto, então, falamos sobre o desejo, falamos sobre o exemplo, falamos sobre o desafio, falamos agora sobre o benefício da unidade com a Trindade. Então, viver o benefício, que ele diz assim, Jesus diz, que eles estejam em nós, mas quando estamos em Cristo, qual a maior vantagem, qual é o maior benefício? Meu irmão, benefícios são tremendos. Uma igreja que habita e que pertence, que vive e partilha dessa unidade, dessa comunidade, ou dessa unidade comum com a igreja e com Cristo, vive as maiores bênçãos, vive os maiores privilégios, vive uma proteção, vive uma paz sem medida, e entende a sua missão que você tem no seu bairro, na sua igreja, na sua comunidade, entende a sua necessidade, entende o seu propósito de vida. Há uma canção da Sibila Duff Martin, que ela escreveu esse hino há muito tempo atrás, que com certeza o irmão conhece, que diz o seguinte: não desanimes, ó coração, Deus cuidará de ti. Põe tua angústia na sua mão, Deus cuidará de ti. Nas horas negras de angústias e dor, Deus cuidará de ti. No doce abrigo e tentações, Deus cuidará de ti. Quando em tristeza e provação, Deus cuidará de ti. Nas amarguras e tentações, cuidará de ti. E aí chegamos ao refrão, o estribilho tão conhecido: Deus cuidará de ti, tudo Ele vê, tudo provê, sim, não te deixará, Deus cuidará de ti. O maior benefício que vemos, meus irmãos e minhas irmãs, da unidade com a Trindade, dessa unidade com Deus, é a nossa proteção, é saber que Deus cuida de mim e de você, é saber que Deus te protege em todas as situações. Ele está contigo te encorajando, Ele está contigo te protegendo, Ele está cuidando da sua família, Ele está cuidando da sua vida. Confie em Cristo, porque Ele cuidará de ti. Partimos então para o último ponto da nossa conversa, da nossa mensagem, sobre o alumbramento, para que o mundo creia que tu me enviaste. Alumbramento se diz sobre aquele olhar deslumbrado, aquele olhar de surpresa, aquele olhar assim de expectativa, de falar assim: uau, que coisa linda de se ver. É o que vemos aqui nessa realidade. Um teólogo chamado Craig Kinnear, ele afirma que filósofos,
oradores da época, políticos, incentivam a cidade a buscar unidade entre seus habitantes. Existe uma intensidade nessas intenções. Existe um aspecto que queremos que todo mundo viva em paz. Mas você, meu irmão e minha irmã, sabe muito bem que esta unidade, ela só é possível quando temos Deus no centro de tudo. Deus em nossa vida, Deus em nossas esferas de pensamento, Deus em nossas esferas de trabalho, Deus em nossa esfera familiar. É somente quando Deus está no centro da nossa vida que conseguimos habitar em unidade de amor. E nesse pensamento, nesse entendimento, devemos, nós como cristãos, demonstrar essa realidade, essa intenção de mostrar para a comunidade. Ou você não acha que isso é incrível? Observar que mesmo distantes, mesmo nós, longe fisicamente, nos relacionamos através da palavra de Deus. Oramos em comunidade, meditamos agora, como estamos fazendo agora, em comunidade, buscamos, intercedemos por vidas, conversamos com pessoas, oramos para pessoas, auxiliamos com cesta básicas, com leite, levamos e fazemos tudo por o nome de Deus, fazemos tudo em nome de Deus. Essa é a forma como a sociedade fica deslumbrada, fica surpresa, porque observa um movimento de amor, de paz e de justiça, não por causa de um viés ideológico, não por causa de um pensamento fragmentado, não por causa de partidos, não por causa de gostos particulares, mas por causa da mensagem do reino de Deus. Fazemos isso por Jesus e pelo seu reino. Isso traz para a comunidade que está ao nosso redor um grande alumbramento, um grande deslumbramento. Nós ficamos deslumbrados com isso. A comunidade pensa: como é que essas pessoas se reúnem sabendo da situação? É porque nos reunimos em nome de Jesus. Como é que essas pessoas auxiliam umas às outras, ajudam, compartilham dos seus bens para abençoar? É porque adoramos o Senhor Jesus. Como é que essas pessoas perdoam e vivem em paz, sem querer arrastar ou puxar o tapete de alguém no trabalho? É porque vivemos o amor de Cristo. E isso traz um grande deslumbramento. Isso traz para nós uma grande ação poderosa para a igreja de Deus. E aí a gente se recorda então de 1 Coríntios 13, que fala muito bem como o cristão ele age, como ele deveria agir e como você e eu devemos agir. Dizendo: o amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes. O amor não se envaidece. O amor não é orgulhoso. O amor não se conduz de forma inconveniente. O amor não busca os seus interesses. O amor não se irrita, não se ressente. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, porém, a maior destas é o amor. Essa marca, essa distinção é o que prova a nossa real unidade como igreja, unidade com Deus e a Trindade, unidade como pessoas que buscam uma restauração, unidade em Batista em Vila Alpina. Nós devemos viver esta unidade. Primeiro porque Cristo orou para que isso acontecesse. Lembre-se do versículo: minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, e Pai, como eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A maior mensagem de amor e de esperança para esse mundo é olhar para a igreja e observar que todos eles buscam essa unidade, todos eles anseiam por unidade, todos eles querem viver unidade porque sabem que nessa unidade Cristo Jesus, o nosso Deus e Rei, também habita.
Meu irmão e minha irmã, viva uma unidade de amor. Viva este caminho. Ele é desafiador, mas ele traz recompensas. Ele traz a unidade de Cristo para o seu lar e para a sua igreja. Ele traz a unidade de Cristo para a nossa igreja. Ele traz o livramento e o amor que desencadeia sobre todos e todas. E finalmente, ele traz alumbramento, ele traz o deslumbramento, essa surpresa positiva que a comunidade enxerga em nós e olha para nós e fala: como eles podem viver em unidade? É porque temos Cristo como centro da nossa vida. Meu irmão e minha irmã, esta é a oração que Jesus fez. Uma vida em comunidade, ou uma vida em unidade comum. Que você ore por isso, que você seja transformado por essa mensagem, que em 2021 esse seja o seu real entendimento e a sua intenção, para que a nossa igreja permaneça cada vez mais unida, independente de enfermidade, independente de vacina ou não vacina, de vírus ou não vírus, de diferenças ou não diferenças, permaneçamos em unidade de amor. Esta é a mensagem que enxergamos nessa noite. Esta é a mensagem que Cristo deixou e dedicou para você e para mim. Ele orou clamando por essa unidade. E isso depende de mim e de você. Em 1599, 1601, William Shakespeare escreveu uma das mais famosas peças literárias que ainda repercute na literatura mundial, chamada Hamlet. Virou filme, teatro, musical, quadrinhos, e a peça continua sendo obra de discussão por acadêmicos da literatura, por psicanalistas, psicólogos, filósofos, e a principal frase encontrada nessa obra literária é a frase: ser ou não ser, eis a questão. Nessa noite eu te desafio pensando: ser ou não ser unidade, ser ou não ser comunidade, viver ou não viver a unidade do amor de Jesus. Eis a questão. O que você vai escolher? Como você vai viver daqui a alguns minutos? Viver a sua vida individualmente? Ou orar pelo próximo? Ligar para o próximo, enviar uma mensagem perguntando para ele como ele está? Participar mais ativamente da nossa igreja? Como você vai viver? Nessa noite, o meu desafio e minha oração é que você viva uma nova jornada. Viva caminhos diferentes, projetos e propostas diferentes. Viva com um novo propósito. Viva a unidade de amor que Jesus intencionou aqui nesse versículo. Feche seus olhos, vamos orar? Senhor meu Deus, amado Pai, nesse momento e nesse instante, clamamos, ó Pai amado, por essa unidade de amor, ó Pai. Clamamos, ó Pai amado, por essa vida em comunidade com Jesus, com o Pai e com o Espírito Santo. Pai, que a nossa igreja, mesmo diante dos desafios que estamos vendo hoje na TV, com essa paralisação mundial, que possamos nos recordar sempre que não há maior sentimento e gratidão do que estar conectado contigo em unidade e estar conectado com a tua igreja em unidade, ó Pai amado. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E a minha maior esperança é saber que nesta comunidade existe uma unidade de amor, unidade que o Senhor nos abençoou, o Senhor orou por isso, o Senhor desejou isso, e nós estamos aqui cumprindo a tua vontade, ó Pai. Te pedimos que o Senhor nos abençoe agora, o Senhor cuide de cada família que está aqui me acompanhando, que o Senhor nos proteja, para que possamos continuar confiando
e crendo que esta unidade, ela tem privilégios, ela tem benefícios, ela vai nos abençoar e nos ajudar, ó Pai. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador, e o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo esteja conosco, hoje e todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Agradeço novamente pelo convite. Pastor Silvio, que Deus te abençoe ricamente, você e sua família. Um beijo no coração. Saiba que o sentimento e o carinho que eu tenho pela sua pessoa é enorme. E agradeço e louvo a Deus pela igreja, pelo carinho de todos que me acompanharam até esse momento. Um beijo no coração, um forte abraço e até a próxima.
guarde para sempre.